Olá pessoal, William, para dar continuidade aí no nossa playlist de treinamento, trazendo aí uma funcionalidade nova e que mudou, né, todo o cenário aí de utilização da plataforma, que é o agente de IA, que é a possibilidade de você ter um agente fazendo o atendimento de forma automatizada de todos os seus leads dentro do CRM. Ou seja, o lead chega dentro de uma pipeline, né? Ele chega dentro de uma pipeline, a gente pode vincular um agente para cada estágio. Esse agente trata os leads daquele estágio, identifica a intenção e movimenta esses leads para outros estágios que podem ou não estar vinculados a outros agentes. Ou seja, eu posso vincular um agente em cada estágio, né? E esse agente ele é diferente do prompt que você já conhece dentro da plataforma. Esse agente, por exemplo, eu posso vincular qualquer tipo de documento para ele poder enviar, para ele poder consultar, que é o que a gente chama de RAG, né? E agora, a partir de hoje, ele também reconhece, ele já reconheceu o áudio, mas ele reconhece imagem, vídeos e arquivos, né? Ou seja, então se o cliente enviar qualquer uma dessas mídias, ele vai compreender e vai dar continuidade ao atendimento, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou criar um agente novo, tá? Dentro desse agente, eu vou criar um recrutador, tá? Só para a gente poder entender como é que funciona e para vocês poderem, né, entender, né, desde o início a funcionalidade dele, tá ok? Então vamos lá. Deixa eu ver se o meu número está vinculado a algum ticket, alguma... Aí, ó, deixa eu deletar ele aqui, né? Porque ele já estava aqui vinculado a um CRM. Vou finalizar e vamos lá então em pipelines. Vou criar uma pipeline chamada de seleção, ok? O nome dessa pipeline é seleção, então vamos lá. Lead inicial, etapa inicial de quando o lead chega, tá? Vou colocar aqui lead qualificado, tá bom? Lead qualificado. E vou colocar aqui desqualificado. Desqualificado. E vou colocar aqui também, ó, entrevista agendada. Nessa nova versão, o próprio agente já faz o agendamento durante a conversação e a gente vai ver tudo isso junto, tá bom? Ok? E aqui eu vou salvar. Então criamos uma pipeline, tá? Dentro dessa pipeline agora eu vou criar um agente. Então eu vou criar um agente chamado de recrutador. Recrutador, tá bom? Esse agente, ele está ativo, né? Seleção, né? E aqui no chat GPT eu vou criar esse agente. Então vamos lá, ó. Me ajude a criar um agente de IA, né, que atua como um recrutador, tá? O objetivo é ele iniciar o atendimento solicitando que o candidato envie o currículo para sua análise. Após receber o currículo, ele vai identificar, né, se o currículo é qualificado ou desqualificado. Ok? Após analisar que é qualificado, ele precisa agendar uma reunião, né, que seria uma entrevista. Ok? Então, esse é o objetivo do nosso agente, né? Então, ou seja, imagina que a gente está fazendo uma campanha para poder atrair candidatos e ele vai filtrar, né, os candidatos. Qual que é a condição de filtro, né? A condição é que ele tenha formação superior e experiência, né, em mais de 5 anos na área comercial, ok? Então, ou seja, formação, né? Pode ter qualquer formação, mas é necessário ter experiência superior a 5 anos, tá bom? Então, esse é o nosso agente, é assim que ele vai ter que trabalhar, tá? Superior a 5 anos. Caso não tenha a experiência, agradecer o candidato, né? Mover ele, né? Agradecer o candidato e informar que o currículo ficou salvo no banco de dados, né? No banco de dados. E quando surgir uma vaga, ele será uma vaga de acordo com o perfil dele, ele será notificado. Então a gente está criando um agente de IA recrutador
demos para ele as condições e os objetivos, né, de tratativa para ele poder se comunicar com esse colaborador. Né? Se eu quiser colocar informações da vaga, né, salário, vou colocar aqui R$5.000, né, R$5.000, opa, R$5.000, VA, né, de R$1.000, tá? Vale transporte, né, estacionamento, né, Gympass, tá? Seguro de vida, seguro saúde, tá bom? Seguro saúde. E vamos mandar para a inteligência artificial criar um recrutador para a gente, tá bom? Então vamos lá. Criou o prompt, né? Tá criando um prompt aqui, né? Então deixa ele criar todo o prompt, né? Então a gente, pessoal, sempre utiliza o ChatGPT para nos auxiliar na criação dos prompts, tá bom? Então vamos lá. Já criou aqui, ó. Vamos lá então. Vamos lá, já criou. Vou estruturar, vamos ver lá. Aqui, ó, pronto. Pra gente só tem interesse até aqui. Vamos lá na plataforma e vamos colar o prompt dele aqui, tá bom? Opa, prompt aqui. Recrutador, né? Agora, vamos pegar a nossa chave API, né, lá do ChatGPT, eu já tenho uma salva aqui, vou inserir ela aqui, tá? A gente sempre recomenda a utilização da versão mini, né? Aqui eu vou deixar para ele fazer a leitura de 30 histórico, para ele poder compreender o contexto em até 30 mensagens, né, do histórico. Vou manter aqui tudo padrão, temperatura, máximo de tokens, tá? Bom, configurei o meu agente, tá bom? A primeira etapa do meu agente, tá? Agora, vamos configurar a capacidade de atendimento. Eu não vou dar para ele, né, o RAG, ou seja, ele não é um agente simples, né? Então eu não preciso criar mais documentação para ele. Caso você tenha alguma documentação, algum guia do candidato que você queira inserir, você vai inserir essa guia do candidato. E aí é muito importante, por mais que esse arquivo esteja em PDF, você converter em TXT. Você pode vir aqui no agente de IA e dizer o seguinte, olha, você pode converter esse arquivo em TXT para mim, IA? E manda o seu arquivo em PDF, porque a IA trabalha melhor com arquivo de texto OMD. Você converte o PDF em TXT, no formato que ele te enviar, você salva e você faz o upload aqui. Ela vai trabalhar melhor para poder consultar as informações e fazer o RAG, ok? Então vamos lá. Vamos dar continuidade, né? Vamos dar continuidade, tá? Perfeito. Aqui agora eu não vou colocar o RAG, e agora eu vou habilitar o agendamento, tá? Então eu vou colocar o seguinte... Habilitar agendamento de reuniões, sim, porque quando ele identificar que ele é qualificado, o que ele vai fazer? Ele vai agendar uma reunião, uma entrevista com ele, tá? Permitir que eu agende agente reuniões? Sim, né? Qual que é o evento? Vou colocar aqui reunião comercial, tá? Ok. Agendar automaticamente? Sim. Né? Mensagem de confirmação, ó, sua entrevista foi agendada. Tá? Até lá. Simples, tá bom, pessoal? Vocês que vão enviar. Ação após o agendamento. Quando ele concluir o agendamento, eu vou mover ele para o estágio da pipeline, que é o estágio, né, de entrevista que a gente definiu, tá ok? Ações no CRM, eu vou permitir que esse agente faça ações automatizadas, né? E vou para a última fase, que é o quê? Automação e inteligência. Vou habilitar, aqui a gente vai definir o follow-up desse agente. Então veja bem, vou colocar 3 follow-ups aqui customizados. Então, o primeiro follow-up vai acontecer 60 minutos depois que esse lead deixar de me responder. Então, imagina que o lead entrou em contato, começou a conversar com a minha IA e parou. Né? Depois de 60 minutos, eu vou fazer o primeiro follow-up. Né? Ele persistiu sem responder, eu vou fazer um segundo follow-up depois de 1 dia. E o terceiro depois de 2 dias. Então, sempre em minutos, tá? Então, aqui eu tô programando 3 follow-ups, tá bom? O horário que a minha IA vai utilizar para fazer o follow-up são esses horários, de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Você pode habilitar um sábado ou um domingo ou alterar o horário dela, tá bom? Vou deixar padrão, ok? Lembrando que o primeiro contato, quando o lead entra, né, quando o lead chega, ele já vai disparar automaticamente, né? O primeiro contato imediato não conta para o follow-up, tá bom? Então vamos lá, habilitar detecção de intenções, isso aqui é bem legal. Sim, então qual que é a primeira intenção? É qualificado, né? Ou seja, se o candidato está qualificado, o que faz com que o candidato esteja qualificado? Ó, quando a IA identificar, quando você identificar que o lead, que o candidato
está qualificado, mover ele de acordo com, né, a definição do sistema. Você pode colocar uma condição, né? Por exemplo, né? Se ele tiver mais de 5 anos de experiência na área comercial. Pronto, estabeleci uma condição para ela poder identificar como é qualificado, tá bom? Vou adicionar nota? Não, vou mover ele dentro de um estágio e vou adicionar a intenção. Agora eu vou adicionar uma intenção que é desqualificado. Né? Quando você identificar que o candidato não cumpre os requisitos da vaga, você pode desqualificar, ok? E vou mover ele também para uma aba. Qual que é um dos requisitos, né? Não ter mais de 5 anos de experiência, né, na área comercial, ok? Mover para além. Criamos as duas intenções, tá bom? Então aqui a gente já criou, né, as intenções. E uma última é o seguinte: quando o candidato não responder, né? Então quando ele não responder, eu posso marcar ele como lead perdido ou transferir ele para o usuário ou para uma lane. Eu vou transferir ele também para algum estágio, tá bom? Então, ou seja, ele não respondeu, que são essas 3 tentativas aqui que a gente configurou. Se ele não responder essas 3 tentativas, eu vou transferir ele para uma pipeline e vou salvar. Pronto, o nosso agente está pronto, o recrutador. Tá bom? Então vamos lá, recapitulando, demos o nome, né, ativo, isso aqui é muito importante para ele funcionar, a descrição dele, a especialidade dele eu deixei geral, poderia definir como agendamento, né, vou deixar ele como agendamento. Aqui é a personalidade, o prompt que a gente criou lá no ChatGPT para ele, né, configurei as informações da integração do OpenAI, né, capacidade de ações, não defini um RAG para ele, expliquei o motivo, tá? Defini, né, que ele tem que agendar uma reunião, né, com uma entrevista. E aí habilitei o evento, que é uma call que a gente já fez lá, é um treinamento que a gente já tem lá no Meet de como criar um evento, vincular a sua conta do Google e etc. Né? Criar os lembretes, quando você cria um evento lá no Meet, lá no nosso sistema, né? Você cria, né, os templates de envio para comunicar ao cliente antes do horário da call, da consulta e etc. Né? As intenções já foram criadas, né? Tá? Qualificado, desqualificado, e quando não responder, né, transferir ele para uma lane. Vou salvar, agora eu vou lá na nossa pipeline, tá? Vamos lá na pipeline, na nossa pipeline que a gente criou, seleção, visualizar, né? E vou dizer o seguinte, ó, na inicial, você vai utilizar a IA recrutador, né? Máximo de mensagem, isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Ou seja, imagina que você vai habilitar um agente numa pipeline, no estágio da pipeline que já tem vários leads. Quando você habilita, ela já vai sair disparando um monte de mensagem. Então você pode limitar o número de mensagem que ela faz de follow-up por minuto, tá bom? Então eu vou manter aqui 5, tá? Ação em caso de falha, né? Ou seja, não consegui contato com ele. Vou mover ele, tá? Vou mover para outra etapa, que vai ser... poderia criar uma etapa aqui sem contato, tá? Vou mover ele aqui para desqualificado, tá bom? Mas poderia ser sem contato, tá? Quando eu entender que ele é qualificado, eu vou lá e movimento ele para o estágio qualificado. Quando for desqualificado, eu movimento para desqualificado, ok? Vou até criar aqui essa etapa para a gente trabalhar melhor, né? Eu vou criar uma etapa aqui, ó, sem contato, tá? E vou colocar essa etapa aqui, ó, tá bom? Sem contato. Vou voltar lá na configuração desse agente, tá? E vou dizer o seguinte, ó, aqui vai para sem contato, acho que a gente deixa mais próximo aqui, tá bom? Perfeito? Então configurei aqui as intenções, né? Configurei o número de disparo e as intenções que ele vai fazer, né? Que ele vai fazer para cada lead, tá ok? Para cada intenção que a gente criou. Quando qualificado, movimento para o estágio qualificado. Quando desqualificado, movimenta para o estágio desqualificado. E a intenção da reunião a gente já cria dentro do agente para onde ele movimenta, tá? Então vamos lá. Vamos ver para sem contato, qualificado, ok. Né? Vamos vir aqui, deixa eu só verificar aqui como é que ficou a reunião. Né? Então, automações inteligentes. Então, ou seja, aqui atualizar estado, mover para lane. Né? Ok. Ok. Perfeito. Vamos responder. Capacidade de ações, vamos lá. Vamos ver.
diretamente dentro do CRM. Perfeito. Então vamos lá colocar aqui na pipeline. Vamos só visualizar se está tudo ok. Recrutador, né? Perfeito. Mover para a etapa sem contato. Perfeito, pessoal. Então vamos lá. Vamos fazer um teste? Vamos vir aqui em fluxo, tá? Vamos vir aqui em administração, flow, e vamos vincular, vamos criar um fluxo que a gente já fez esse teste, né? Para quando o lead mandar a mensagem, ele já iniciar dentro da nossa pipeline que criamos, tá ok? Então vamos lá. Esse aqui é o fluxo que a gente está trabalhando, tá? E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos chamar a pipeline aqui, né? E vamos vincular ele na pipeline de seleção, né? No estágio inicial, o valor da oportunidade, vou colocar um real aqui, né? E o lead morno, tá? Seleção, salvar. Então, ou seja, quando o lead mandar mensagem aqui, ele vai chegar na pipeline e o agente de IA já vai ativar aqui para ele poder disparar, tá bom? Então, vamos lá, só um minutinho. Vamos pegar a palavra-chave desse fluxo, né? Que a gente já trabalhou nela. Tá? Editar nome, então a palavra-chave, e vamos enviar uma mensagem do nosso WhatsApp para esse número aqui, tá ok? Então vamos lá. Vou mandar uma mensagem para que a gente possa iniciar o processo, tá bom? Então vamos lá. Mandei a mensagem, né? Ele já me respondeu aqui, tá bom? Vamos ver se ele já nasceu lá na pipeline correta, tá? Então ele está aqui na pipeline. Eu vou adicionar ele aqui também, ó, porque quando ele qualificar o lead, ele vai transferir para cá. Então eu preciso adicionar ele aqui. Quando a gente falha, eu atinge o limite, marcar, mover para uma outra etapa, sem contato, tá? Aqui, ok, qualificado, vou mover ele aqui para agora, para entrevista agendado, né? E aqui, desqualificado, vincular agente, perfeito. Então vamos lá, veja que eu mandei a mensagem, ele já está aqui, ó, tá? Ele já está sendo atendido aqui, ó. Como posso ser o seu assistente para te ajudar hoje? Ok. Então vamos lá. Vou mandar meu currículo aqui, vou mandar meu documento, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem um currículo aqui. Currículo. Aqui, ó, um currículo, pronto. Vou mandar aqui a mensagem, tá bom? E vamos ver qual é a devolutiva da IA, tá bom? Ó, agradeço pelo envio do seu currículo, Luana. Vamos analisar seu perfil. Formação acadêmica, curso superior, experiência comercial, ó, experiência total na área de marketing e atendimento, mas não atende o critério de 5 anos. Então, ou seja, o lead, a classificação dela, ela não está qualificada, né? Então, a IA atendeu ela e informou que não está qualificada. No momento, estamos buscando os profissionais com mais de 5 anos de experiência na área comercial. Então, ou seja, ela analisou o currículo da Luana, ok? Analisou o currículo da Luana e entendeu que ela não está qualificada. Vamos ver se ele movimentou o lead? E aí ele movimentou, né, dentro do CRM, esse candidato para desqualificado. É isso? Deixa eu ver aqui se eu fiz alguma coisa errada. Qualificado. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, porque ele classificou ele como qualificado. Deixa eu verificar. Cadê aqui? Não qualificada para a vaga de gestor comercial. Perfeito. Deixa eu ver o histórico. Não qualificado. Deixa eu ver aqui. Agentes, recrutador, e a gente refaz o teste de qualquer coisa. Automações, capacidade de ações. Vamos ver, vamos fazer esse teste aqui, ó. Vamos lá. Qualificado. Mover para Lane qualificado. Desqualificado. Mover para Lane. Ok, salvar alterações. Vamos fazer o teste novamente, tá, pessoal? Vou deletar esse lead do sistema. Né? Então, quando eu deleto aqui, ele limpa, né? Ele sai do CRM, tá? Vou finalizar o ticket e vamos mandar a mensagem novamente para a gente fazer um teste. Vamos lá. Olá, quero mais informações. Já me respondeu aqui e vou fazer o mesmo processo. Ó. Documento, tá? Currículo. Ó.
segue como solicitado, tá bom? Essa mensagem aqui de saudação, você personaliza também, né? Percebo que você não atende os critérios. Mandou uma mensagem, né? Vamos ver se ela qualificou agora da forma correta. Pipeline, seleção, qualificado. Tá com algum erro aqui. Deixa eu verificar aqui, peraí. Vamos corrigir. Recrutador, né? Automações e inteligências. Por que você está qualificando como visualizar? Aqui. Desqualificado. Tinha que mandar para cá, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no agente, recrutador. Opa. Automações, qualificado. Ó, vou deixar só essa ação, tá bom? Mais de 5 anos de experiência na área comercial, tá? Ok. Qualificado. Tem que ter mais de 5 anos. Desqualificado, tá? Pronto. Então é importante ajustar para não ter problema lá. E vamos novamente fazer um teste, tá bom? Vou deletar. E vamos de novo. Atendimento, vou finalizar o ticket, tá? Vou finalizar o ticket e vou mandar mais uma vez a mensagem. E aí a gente faz o teste junto. Vou enviar o currículo novamente. Enviei o currículo. Vamos aguardar o retorno. Enviei o currículo. Vamos aguardar o retorno. Não qualificada. E vamos verificar. Pipeline, seleção. Agora sim. Então era só um ajuste, pessoal, lá na intenção, entendeu? Ou seja, é muito importante você trabalhar e você testar o seu agente para ter a certeza que ele compreendeu todas as intenções, tá vendo? A intenção aqui nesse caso, né, foi estabelecida, né? Então, ou seja, qual que é a única questão que qualifica ele? Tem mais de 5 anos de experiência. Como ela não tinha, então ela está desqualificada. Então, de repente, só foi um ajuste necessário, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham acompanhado, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa eu verificar se faltou alguma coisa aqui para a gente poder incluir, né? Então, ou seja, você pode criar vários agentes, né? E definir esses agentes dentro das pipelines, né? Então, ou seja, você pode ter um agente para cada pipeline. Ok? Então aproveitem, se tiver alguma dúvida pode chamar o nosso time comercial, que é sempre um prazer auxiliá-los no processo no dia a dia. Até a próxima e fiquem com Deus.